Bom dia! Oi, gente, bom dia. Amo muito, admiro muito vocês. Oi, Roberta. Errou. E Júlia, Juliana, Eubia. Bom dia. Cíntia Rezende. Bom dia! Gente, vou pedir para vocês a compartilharem essa live. Compartilha aí pelo menos com 5 pessoas. O Instagram ele não tá entregando. Acho que o Instagram nunca foi tão solicitado. É verdade, coitado. Bom, nós tivemos aqui uma semana de conversa com casais. Essa semana foi destinada a casais que trabalham juntos, casais empreendedores, somente na área da maquiagem. E hoje, para encerrar, para fechar, nós vamos falar um pouquinho sobre como que foi começar a trabalhar juntos, como que é a parte mais bacana, tem as partes que também não são legais, é lógico. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você quiser chamar seu marido para assistir junto, fica à vontade. No meio da live, nós vamos convidar algumas pessoas para fazer perguntas pra gente, se vocês quiserem. Se quiserem fazer aqui pelos comentários, pode também. Eu trabalho na área da maquiagem, na área da beleza, vai fazer 23 anos esse ano. Ai, beijo pro pessoal da intro. Eu trabalho na área da beleza há mais ou menos 23 anos e tô na parte educacional, só na parte educacional de maquiagem, vai fazer 4 anos. Nós nos conhecemos em 2017? Foi. Em 2017 e foi tudo muito rápido depois que a gente resolveu ficar junto, né? Nós passamos aí algumas semanas, mais de mês, realmente só sendo amigos, nos conhecendo. Depois, quando nós resolvemos ficar juntos, aí foi muito rápido. Nós namoramos 8 meses. Com 8 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Com mais 8 meses, nós nos casamos, né? Só que antes do casamento, a gente já tinha começado a trabalhar juntos. Quando eu conheci o Hugo, ele trabalhava com carros, ele vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E eu percebi, assim, que eu era muito realizada no que eu fazia, com todas as dificuldades, né, que a gente tem. Eu era muito feliz no que eu fazia, eu amava o que eu fazia, mas eu sentia que ele já não era mais tão feliz, assim, com o que ele estava fazendo. Eu já não estava se sentindo tão realizada. Não sei se eu tô errada, depois ele vai falar. E eu cobrava muito isso dele, né? Eu falava assim, olha, você pode ser qualquer coisa na vida. Você pode ser pedreiro, você pode ser vendedor ambulante, você pode ser qualquer coisa, desde que você seja realizado. Eu não quero estar com uma pessoa que vai viver só as minhas realizações, eu quero também vibrar pelas suas, né? E aí foi uma conversa que nós tivemos por um tempo, e já estava muito difícil eu trabalhar sozinha. Eu vou deixar ele falar um pouquinho agora como que foi pra ele. Acho que aí entra exatamente nesse ponto, né? Isso. Bom, comecei a trabalhar em 2007 numa concessionária e em 2014, então, eu sofri um acidente de moto e fiquei paraplégico, né? Fiquei na cadeira de rodas. E fiquei um tempinho, 7 ou 8 meses afastado e depois eu voltei a trabalhar. Só que quando eu voltei, tudo era muito diferente.
Então eu tinha uma dinâmica muito rápida no atendimento, Antes, né? na forma como atender o cliente. Eu tinha uma sensibilidade assim, de perceber exatamente o que ele queria e já providenciar aquilo para ele testar, no caso, na venda de um carro, né? E quando eu me acidentei, então eu fiquei um tempinho parado, né, me recuperando, e quando eu voltei tudo era muito diferente. Então eu já não conseguia fazer as mesmas coisas que eu fazia, correr lá, pegar um carro, trazer, entrar no carro, fazer um test drive e tal. E mesmo trabalhando de volta na venda de veículos, eu percebi assim que o próprio cliente ele ficava um pouco receoso de me ver eu pulando da cadeira de roda para entrar no carro, para fazer um test drive com ele. Ele queria te poupar, né, na verdade. E aí isso meio que foi minando, assim, porque eu fazia algo que eu já não conseguia fazer com Excelente. tanto amor, com tanta vontade, porque eu era podado pela circunstância, pela condição, né? E no começo é tudo muito difícil, é tudo muito... E eu falo difícil mesmo, né? Porque depois, com o tempo, eu mudei essa percepção de encarar as coisas com mais dificuldade e encarar elas como mais trabalhosa. Mas até essa chave virar, demorou bastante. E aí, então, em 2017 nós nos conhecemos. É importante falar que foi pela internet, né? E eu trabalhei então esse ano de 2017, mas eu passava o tempo livre lá com a Cíntia e eu via a forma como ela fazia o trabalho dela e aos pouquinhos assim eu fui meio que, como é que eu posso dizer assim, Se fui, assuntando. fui vendo como isso funcionava, né, como esse mercado era, porque a gente não tem noção, quem está de fora não tem noção de como é o mercado da maquiagem, como é o mercado da beleza, né, o quão forte ele é. E aí, em 2018, né, comecinho de 2018, eu já estava assim bastante insatisfeito, eu já não ia com vontade, aquela vontade de ir trabalhar, de acordar cedo, né? E aí foi quando a Cíntia falou assim, olha, eu quero fazer um evento assim, assim, assado. Não, na verdade, eu já tinha começado o evento. Ele era um evento onde a gente ia falar... É um evento que eu tinha e eu já fazia em alguns estados, onde eu falava de mídias sociais, mídias digitais para maquiadores, né? E eu acabei fechando a data desse evento, só que de repente começou a aparecer muito trabalho próximo e eu fiquei desesperada, porque eu não ia ter como organizar tudo e aceitar esses convites ao mesmo tempo. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu vou fazer um evento, só que eu tô muito desesperada, eu não sei o que fazer, porque eu tô com muita coisa pra fazer e eu tô com medo de não dar conta. E aí ele falou assim, não, eu te ajudo. Mas ele queria me ajudar, tipo, eu vou lá ver alguma coisa, eu vou buscar o que precisar. Aí eu fiz uma arte, coloquei o WhatsApp dele e divulguei que ele tava me ajudando a organizar. De repente o celular dele começou a pipocar. E aí ele continuou. E aí foi bem nessa transição, assim, desse evento, né, desse acontecimento desse evento, que acabou ficando na minha responsabilidade de passar as informações, de receber dos alunos, né? Então, assim, o aluno fazia um pagamento, eu ligava para ela, entra na sua conta e confere ver se o pagamento está feito, porque nós éramos namorados, a gente não tinha uma conversa. Não era assim, nosso, né? O dinheiro não era nosso, a gente não tinha ainda, assim, ideia quanto você ganha, quanto eu ganho, não existia isso ainda, né? Nós namorávamos e estávamos nos ajudando, né? E aí foi bem nesse momento aí que a empresa me chamou, né? E optou por me desligar, né? Já era um momento que também não estava fácil para a empresa, né? As constantes mudanças, a concorrência, tudo. E aí eu falei, cara... Ele não me contou no dia. Eu tô fora da empresa agora, eu não sei o que fazer. Eu ficava pensando assim, falei, cara, eu tenho algumas alternativas, né? Eu tinha passado num concurso público e eu poderia esperar ser chamado. Uma outra coisa aqui, outra coisa ali, o mercado financeiro é uma coisa que eu poderia, que um amigo meu já trabalha e de repente eu poderia migrar para isso também, aprender.
E aí, só que assim, é muito angustiante quando você sai, né, de um trabalho, e eu sei que tem muita gente passando por isso nesse momento, e você não consegue ter uma perspectiva clara já para iniciar algo novo, né? Até porque nem você sabia o que você conseguia fazer na cadeira, né? Exatamente. Então, porque tudo é diferente, né? Eu falo assim hoje, eu tenho os meus medos, eu sempre falo para a Cíntia aqui, porque eu não conseguiria, por exemplo, hoje, se houver necessidade de ir, por exemplo, numa obra ali e falar, cara, eu tô aqui, eu preciso uma grana para comer, deixa eu mexer essa massa aqui para você, deixa eu empurrar aquele carrinho até ali, deixa eu descarregar esse caminhão de tijolo aqui, coisas assim. Muito diferente, né? Então, eu não consigo fazer. Então, eu falei para ela esses dias assim, falei, cara, eu nem sei como me recolocar no mercado de trabalho de volta, porque eu não sei o que eu consigo fazer. Eu posso aprender alguma coisa, mas para isso eu preciso estar dentro desse trabalho ali, desenvolver e evoluir de alguma forma, né? E aí, eu saí da empresa e eu fui lá e implorei para eles, o telefone era um telefone comercial, o telefone do grupo, da empresa. Eu falei assim, deixa eu ficar com esse telefone pelo menos até o dia tal, quando termine esse evento, porque estou recebendo muita mensagem e eu preciso de ganhar dinheiro agora, ainda, né? Falei desse jeito. E aí eles falaram, não, fica aí com o telefone, a hora que passar tudo isso aí, porque eu não podia mudar o número. Porque todo mundo já tinha o número dele pro evento. Vários comprovantes eu tinha recebido, né? E aí eu sei que esse evento aí, a gente esperava uma quantidade X de pessoas e deu Y e foi muito legal, foi grande. Muito além do que a gente esperava. A gente pensava em umas 30 pessoas, assim. E deu 84, né? Sei lá, sei que na sala não cabia. Cento e poucos, ela foi assim, foi 3, 4 vezes mais do que a gente esperava pro curso. E foi muito legal ver ele no final do dia, porque eu vi ele de um jeito que eu não tinha visto antes. Eu lembro que a hora que acabou, eu falei assim, e aí? Como que foi? Porque era totalmente diferente, né? Ele lidava com um público totalmente diferente. 70% acho do público dele eram homens, né? A forma de vender era totalmente diferente. E aí ele virou pra mim e falou, cara, eu adorei isso aqui. Eu achei o máximo, eu gostei muito de fazer isso aqui. E aí foi quando a gente começou a estruturar a possibilidade dele trabalhar junto comigo. Eu já não estava dando conta mais, eu não sou a pessoa mais organizada, assim, administrativamente falando. Nunca tive grandes problemas porque eu nunca fui de gastar, então nunca tive dívida, então para administrar meu dinheiro era só eu depositar, porque eu sempre fui assim, tenho dinheiro, compro, não tenho dinheiro, não compro. Então, mas o resto era muito difícil para mim. Conversar com o contratante, conversar com o aluno, responder rápido, porque enquanto eu estava dando o curso, eu não mexo no celular, eu dou atenção total para a aluna. E aí nós começamos a pensar na possibilidade, então, de trabalhar juntos, e isso a gente tinha meses de namoro, né? E daí foi um negócio muito louco, assim, que eu lembro que eu tava na casa dela, e daí eu saí cedo, e a Cíntia sempre tem que abrir a porta do carro pra mim, né? Sou especial nessa parte aí. Uma cavalheira. Aí ela desceu pra ajudar a colocar a cadeira de rodas dentro do carro. E nesse caminho, assim, ela falou pra mim, ela fez a pergunta, e aí, você vai fazer o que da vida agora? E aí deu aquele nó na garganta, assim, porque eu estava num relacionamento onde aquela cabeça de que eu sou o homem e eu preciso, de fato, suprir, comandar, coordenar tudo, e aquele nó deu na garganta e eu olhei para ela assim, já com o olho cheio de água, e falei assim, não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? E foi um momento muito difícil, porque aquele momento ali, talvez uma outra circunstância, a pessoa que estivesse comigo poderia, né, falar, olha, né, não dá mais, sei lá, achar qualquer desculpa nesse sentido de sair fora. E aí foi ao contrário, foi quando a gente começou a pensar na ideia de eu fazer esse trabalho para a Cíntia, de falar com um aluno. Ser meu sócio, na verdade, né? Mas assim, sócio, mas não no que diz respeito ao valor, trabalhar junto, Sim. né? E eu lembro que eu fui agendando,
fui organizando tal direitinho, chegou um dia que ela falou assim, olha, parte disso aqui é seu, né, pelo seu trabalho e tal. Eu falei, não, eu não tô fazendo porque vai entrar o dinheiro, eu tô fazendo porque eu Pra te ajudar. tô tendo alguma coisa pra fazer nesse momento também. E aí, assim, sempre rola aquele negócio, né? Nossa, mas eu sou homem, eu vou trabalhar com você, com maquiagem, né? Eu não entendo nada disso. Foi aí que eu falei pra ele sobre o Xande e a Tati, né? Exatamente. Até então, eles eram, acho, até hoje, são um casal referência que trabalham juntos, um casal de sucesso. E eu nunca tive intimidade e nem com o Xande nem com a Tati. A gente hoje conversamos mais, mas até então eu não tinha intimidade. Conhecia, eles me conheciam também por causa desse lance de palco, de apresentação. Mas a gente não tinha intimidade. Aí eu falei pro Hugo, eu falei, olha, tem um casal que ele é muito legal, ele trabalhava com outra coisa, ele era cartorário, eu acho. Trabalhava no cartório. E ele largou tudo pra trabalhar com ela e ela decolou depois que ele começou a trabalhar com ela e tal. E a Cintia falava pra mim, assim, dos profissionais que ela tinha como referência, né, como algo a ser, tipo assim, falou, cara, eu quero trabalhar nesse sentido aqui, né? E só que eu olhava e eu meio que não acreditava muito no que ela me passava, né? Nem Porque em eu não conseguia valores, entender. nem em tamanho, assim, ele não conseguia visualizar que existiam eventos tão grandes, que podia se ganhar tão bem nessa área. Ele achava que era meio conversinha, assim, eu percebia que ele, não é tudo isso não. Porque eu vinha de um ramo de carro onde até um determinado momento teve altos salários, né? E altos salários que eu falo assim, era um salário de, sei lá, 18 mil reais, sabe, 25 mil reais, cara que nem uma faculdade não tinha nada, só atendia, porque era um momento econômico muito bom, então se vendia carro, tirava-se pedido de carro, né? E quando eu vi ela falar assim de pessoas que tinham rendas maiores, né? E eu falava, cara, de maquiagem, da onde? Não tá, sabe? Mas foi indo. E aí foi quando ela falou do Xande, da Tati. E aí ele resolveu conversar com o Xande, né? Acho que pelo direct até, não foi? Pelo direct, o Xande deu super atenção pra ele e incentivou ele, não, cara, vai trabalhar assim junto com ela, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, a gente é muito grato a eles, assim, eu falo que um dos princípios para o crescimento é sempre a gratidão, é nunca esquecer das pessoas que puxaram tua mão nos degraus, sabe? Então, a gente é muito grato a muita gente, né? Mas, em especial nesse momento, ao Xande por conta disso. Assim, ele deu um apoio muito grande pro Hugo sem conhecer, né? Então, acho que ali o Hugo se tranquilizou, acho que ele falou, olha, é possível mesmo trabalhar, sobreviver disso. E aí começou a ficar muito engraçado, porque as alunas se davam muito bem com ele né, essa simpatia, ele tem, assim, uma paciência muito maior que a minha para atendimento, para fechamento, até porque o meu tempo é muito curto. E aí surgiu a ideia de querer vender produto. Ele falou, olha, mas eu não vou ficar trabalhando só fazendo isso, então eu preciso de outra coisa, né? Porque enquanto você tá lá trabalhando, eu quero fazer outra coisa. Então, vamos começar a vender produto para as alunas. Lembra que a gente começou com os pincéis da Esfumato, lembra? Uhum. Depois a gente... Não, primeiro foi camuflagem. Camuflagem da Maquiê. Primeiro as camuflagens da Maquiê, depois pincel. Foi até para vocês entenderem como que as coisas podem começar, e começa às vezes do primeiro passinho mesmo, né? Eu lembro que, vamos vender produto? Vamos. Então, qual vai ser o produto? O que tinha mais próximo da gente aqui, uma coisa que a gente usava, porque precisava vender alguma coisa que ela usava, que as alunas vinham, faziam o curso, queriam, e aí tinham que ficar caçando, procurando na internet e tal. Por que não ter? Porque o nosso maior fluxo de atendimento são alunos de fora, não são alunos de Cuiabá. É muita gente que vem de fora. Então, às vezes a pessoa vem, ela não quer sair pra ficar procurando, né? E aí, eu lembro que a primeira compra que a gente fez de produto lá, eu acho que deu tipo assim 800, 900 reais, eu tive que parcelar porque eu não tinha dinheiro, né? E
E aí vendemos e tal, aí chegou os pincéis, aí falava assim, tá bom, esses 2 produtos aqui já dá pra tirar um dinheirinho, mas não tinha noção, assim, da infinidade desse mercado, né? E aí foi quando você disse pra mim que se fosse pra mim vender produto... Aí assim, nós começamos a vender produto, só que eu percebi que ele não entendia nada, nada das coisas que ele tava vendendo. E aí eu falei, olha, o negócio é o seguinte, você quer Terminava o curso, a Cíntia podia ficar arrumando a bancada, preparando as coisas, ela vinha e eu ficava tinha que com ir a aluno ali pra vender. lá ajudar, porque ele não sabia falar dos produtos e tal. E aí eu falei, olha, não dá. Então, assim, se você quer vender produto, já que a gente vai vender e você vai se responsabilizar por isso, então você tem que entender de maquiagem. Então, se você quer trabalhar com isso, você vai ter que fazer um curso comigo. Aí ele, não, mas eu não quero virar maquiador. Não, eu quero te ajudar, mas eu não quero fazer maquiagem. Falei, não é pra você ser maquiador. É pra você entender cada produto, para que serve, aonde vai. Você precisa pelo menos saber para que serve cada coisa. E foi muito legal, porque assim, o Hugo é zero preconceito, assim, é muito legal, ele é muito aberto a tudo. E gente, foi assim, assustador o resultado dele. Existe uma dificuldade maior para ele, porque ele não tem controle de tronco, então quando ele estica o braço para maquiar, ele tem que segurar na cadeira com a outra mão, então realmente não foi fácil, porque às vezes para fazer um delineado, por exemplo, você precisa esticar o olho com uma mão e ele não conseguia fazer isso. E o resultado foi incrível. Eu lembro que nós chamamos uma modelo que eu amo muito a vida dela, que é a Isa, porque eu falei, cara, se ele fizer uma cagada muito grande, ela vai entender. Se furar o olho dela, ela vai entender e ela vai dar apoio e tal. E aí ele fez o curso, o resultado ficou incrível. Eu fiquei chocada, assim. Mas eu acho que ali foi Deus mostrando mesmo que a gente tava no caminho certo, que era aquilo. Isa tá na live! Aí, essa maravilhosa aqui, a nossa Rihanna brasileira. E colocou cílios, né, mãe? Colocou cílios sozinho. Nossa, fiquei tão orgulhosa. E mudou a maneira dele vender, né, vida? Mudou, porque aí eu comecei a entender um pouquinho assim das diferenças de pincel, né? Não que eu soubesse já ou que eu saiba ainda, esse é para essa função, essa é para aquela, mas você ter uma noção, né, daquilo que existe e daquilo que é necessário para dar um resultado. A Cíntia sempre fala, às vezes o profissional que vem fazer o curso com a gente tem um talento gigantesco e o resultado fica fantástico aqui, não porque ela está falando o que tem que ser feito ou mostrando, porque o profissional consegue desenvolver, e aí às vezes ela fala, mas eu não tenho esse pincel, eu não tenho esse produto, é legal, e aí às vezes a gente entende que é a falta de ferramenta que... Porque só, a gente percebe que principalmente nos Masterclass, 70% dos alunos que não conseguem desenvolver assim com tranquilidade não é porque não sabe ou porque não entendeu, é falta de produto e equipamento adequado. Vocês não têm ideia da diferença que faz ter um pincel adequado. Então a gente começou a perceber isso. E a gente viu também que muito lugar acabava superfaturando os valores, o que dificultava os alunos a comprar. Então foi uma maneira que a gente encontrou de aumentar o faturamento, atender o nosso aluno de alguma forma e fazer com que o Hugo ocupasse mais o tempo dele. Eu sempre deixei muito claro assim que o nosso foco não é a venda de produto, nunca foi, né? O foco é o treinamento, é o curso, é disso que a gente vive. Mas estava ali o produto, facilitava a vida do aluno, então a gente acabava vendendo. Então eu sempre vendi no mesmo preço de tabela do fornecedor e às vezes ali para montar algum kit até abaixo, que era para facilitar, para ajudar mesmo. E aí, com pouco tempo trabalhando juntos, eu comecei a perceber como ele tinha aumentado o meu faturamento e o meu fluxo de agenda. Então, eu percebi que muita gente eu não conseguia responder, porque as pessoas me chamavam, quando chegava no fim do dia, eu respondia, 15, 20 pessoas. No dia seguinte, já tinha mais gente
chamando e as mensagens iam descendo. Não era pouco caso, era realmente falta de tempo. E aí eu comecei a perceber que meu faturamento começou a aumentar muito depois que ele começou a trabalhar comigo, assim. Que eu sei que é uma preocupação nossa, mas então o casal vai depender todo da maquiagem, é algo que eu já faço, e aí eu vou dividir o valor com ele, sendo que é algo que eu já faço. Só que quando você tem alguém por trás, na parte administrativa, na parte comercial, o teu faturamento ele começa a aumentar porque você não precisa se preocupar com coisas que o outro vai fazer. Então, ele começou a cuidar dos contratos, ele começou a cuidar das minhas vendas, ele começou a falar com todos os contratantes, com os alunos, ele fazia pré-venda e pós-venda, sempre estava ali dando apoio para os alunos, conversando. Eu lembro que teve uma senhora, acho que ela é de VG até, de Várzea Grande, que bem senhorinha, foi fazer curso comigo e a hora que chegou lá, nem bom dia ela me deu. Ela chegou lá e falou, Hugo tá aqui? Eu falei, gente, eu vou dar o curso. E o Hugo não tinha chegado ainda, ele ficava lá, ele não tinha chegado ainda. Daqui a pouco passava um tempo e ela, mas o Hugo não vai vir? Então assim, é muito legal o carinho e a ligação que os alunos acabam tendo com o Hugo, porque todo o período até o dia do curso é tratado com ele. E nós até tentamos colocar outras pessoas que não funcionou, porque ele trata com tanta excelência todos os alunos, ele atende com tanto cuidado. E aí começou as viagens, né? Aí ele começou a viajar comigo, e eu acho que um dos motivos por realmente ter dado certo o nosso relacionamento é trabalhar junto, porque seria muito difícil um homem compreender a maneira como eu vivia profissionalmente, por exemplo. Às vezes não dava para o Hugo viajar comigo. Gente, acabou o evento, o contratante, ele quer levar o contratado para jantar, né, e tal. Não tem como você falar não, né? A pessoa te contratou, te recebeu bem, te atendeu. Se fosse um homem que não trabalhasse comigo, dificilmente ele ia entender, né? Ele ia falar assim, mas você tá indo a trabalho ou a passeio? Porque às vezes acabava o evento, eu falava pra ele, amor, tô indo lá jantar com eles, né? E sempre foi muito leve, sempre foi muito tranquilo. E eu acho que ao passar do tempo, ao longo do tempo, se nós não trabalhássemos juntos, eu acho que teria sido difícil ele compreender isso, sabe? E aí vem as dificuldades. Por quê? Nós temos algumas necessidades diferentes de outros casais, né? E aí tem a parte legal, né? Que é toda essa parte da gente ser parceiro, gostoso estar junto, trabalhar junto. Mas também tem a parte trabalhosa, né? E que em alguns momentos pesou pro Hugo. E aí eu vou falar aqui porque eu postei até um vídeo ontem, onde a gente tá subindo uma ladeira com a cadeira de rodas, que a gente foi lá pra Chapada dos Guimarães. E assim, quem tá com a gente embarca nas nossas loucuras, a gente nunca deixou de fazer nada por causa da cadeira, sabe? Então, e aí eu recebi várias mensagens de mulheres que são casadas com cadeirante, que infelizmente não acha que é possível viver tudo isso. Então, vou partilhar isso com vocês para que vocês entendam que não é só flores, né? Então, existe uma obrigação dos hotéis de ter um quarto adaptado, né? Um quarto com acessibilidade. Infelizmente, as pessoas acham que a acessibilidade é ter barras no banheiro. E a gente não usa pra nada essas barras. E aí... As barras, elas fazem parte da legislação, né? Então, eles cumprem com essa parte, que é a parte mais visível e tal. Porque, embora a gente não use as barras, né? Mas tem gente que precisa. Um casal idoso, uma gestante, a pessoa com algum tipo de movimento mobilidade ali, reduzida, né, vida? Ela utiliza, né? Para se sentar, para se segurar e tal. Mas não é só isso, né? Precisa ter algo a mais para atender a minha necessidade, que também se enquadra dentro da lei, que obriga o estabelecimento a estar preparado
mas nunca está preparado, Nunca. né? Nunca. Sabe o que é nunca? É nunca. Até hoje nós nunca fomos em um hotel que já fosse 100% acessível, né, vida? É Nunca. que tudo fosse pensado, né? É, que a gente não tivesse dor de cabeça com nada. Em absolutamente lugar nenhum. Então, assim, aí começou os desafios, né? Então, eu lembro que na primeira viagem que nós fomos fazer, ele ainda não trabalhava comigo. Eu comecei a pesquisar sobre viagem com acessibilidade e tem pouquíssima coisa na internet, infelizmente. E as pessoas portadoras de necessidades especiais, elas têm um benefício chamado FREMEC ou... FREMEC e? Medif. FREMEC ou MEDIF, que possibilita o cadeirante ou o portador de necessidades especiais comprar a passagem aérea e o seu acompanhante consegue até 80% de desconto na passagem. E aí eu perguntei pra ele, você sabia disso? Ele falou, não sabia. E aí nós descobrimos, então, todas as viagens que nós fazemos com esse benefício. Inclusive, ano passado a gente viajou bastante, né? Pra Europa, inclusive, e as viagens nós fizemos com esse benefício. Eu paguei 20% da passagem só. Então, são coisas que não são divulgadas. E aí começa as dificuldades, né? Para vocês terem ideia, todo mundo é obrigado a chegar 1 hora antes para poder embarcar, né? Fazer o check-in. Para fazer o check-in e embarcar. Nós temos que chegar 2 horas antes. E na hora de sair, nós somos obrigados a ser os últimos. Então a gente tem isso dentro do avião. Então a gente chega 2 horas antes do aeroporto, faz o check-in, fica lá sem fazer quase nada, esperando o embarque. Somos os primeiros a embarcar, né? Mas na hora de descer do avião, na hora de sair, somos os últimos. Ou seja, a gente tem que chegar antes e a gente sai sempre depois, né? Nesses deslocamentos de cadeira para assento, já tivemos vários interpéries, seria isso? Vários problemas. Nem sempre o avião ou o aeroporto tem aquela cadeira mecânica que ajuda a subir a escada quando é necessário, então às vezes eles pegam ele no colo, machuca, sabe? É muito desconfortável. Mas a gente foi aprendendo a lidar com isso. E é aí que eu falo pra vocês, eu sei que tem muita gente que resolveu militar pela causa de uma maneira diferente da nossa. Mas a gente começou... No começo eu era muito briguenta. Eu não tenho coragem de brigar por nada pra mim, mas pra ele. E aí eu era briguenta, sabe? E aí um dia ele falou pra mim, ele falou assim, olha... Você vai ter que se acostumar, porque se você realmente for ficar comigo, a gente vai passar por isso muitas vezes. E se a gente continuar se chateando dessa forma, vai chegar uma hora que vai ficar cansativo. Porque cada vez que gera essa chateação, acaba com o dia. O clima muda, você já não tem vontade de fazer aquilo que está programado fazer, se vai fazer já vai emburrado, né? E aí a gente resolveu, então vamos agir diferente, né? Então, perrengues que a gente passa, os quartos com adaptação, eles nunca são o mesmo padrão dos outros quartos. Então, é sempre o quartinho que sobrou, que estava com problema, que deu infiltração, que era almoxerifado. O quarto adaptado, em 95% dos casos, são esses quartos. Então, a gente vai... nos lugares, você vê que as pessoas estão naqueles quartos maravilhosos, em hotéis incríveis. O nosso quarto nunca é assim. Ele nunca é nesse padrão, né? Ele é sempre muito inferior, mesmo que seja um hotel de alto luxo, de alto padrão. Outro, porém, é que não tem a cadeira de banho. E aí você liga, você pergunta, olha, você tem quarto com acessibilidade? Tem. Tem cadeira de banho? Tem. Quando fala que tem, né? Quando a gente chega lá, é uma cadeira de plástico. Que é uma cadeira que pode molhar e as pessoas acham que essa é a cadeira de banho. Então, a cadeira de banho, eu posso demonstrar para vocês depois, é uma cadeira que tem um assento sanitário. Quando tem a cadeira, é aquela cadeira que tem 4 rodinhas pequenininhas no chão. Como que o Hugo se desloca da cama e vai até o banheiro
Como que ele toca essa cadeira sendo que as 4 rodinhas estão lá no chão? É impossível. Ou seja, qual é a outra dificuldade? Toda vez que eu estou em um evento, o Hugo só pode ir ao banheiro, tomar banho, a hora que eu chego no quarto. Então, eu acho que as pessoas que participam de workshop e masterclass, elas não têm essa ideia de que nós... Assim, é porque a gente ama isso, claro, mas que é um esforço muito grande. Às vezes o evento acaba, sei lá, 6, 7 horas e até as 9, 10 horas eu tô lá e às vezes preocupada com ele, porque ele precisa ir ao banheiro, ele precisa tomar banho e ele não pode fazer isso enquanto eu não chegar, porque o hotel não é adaptado. Então, nós estamos falando isso porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem imaginam que é dessa forma, né? Então, já aconteceu, por exemplo, de eu sentar o Hugo num móvel com rodinha do quarto e sair empurrando o quarto inteiro ele sentado naquele móvel para pôr embaixo do chuveiro para ele tentar tomar banho. Porque o hotel, que inclusive um resort, era né, um amor? resort, Lá em Natal, que a gente ficou, não tinha esses equipamentos aí. Mas assim, de modo geral, né, a gente foi aprendendo aos pouquinhos que é mais fácil resolver pelo amor do que pela dor, né? Então, nos hotéis que nós falamos, explicamos e mostramos a necessidade, né, de um jeito carinhoso, né, a gente surtiu muito mais efeito. Antes, quando a gente ficava brigando que existia uma lei, que se tinha que cumprir, que não sei o quê, ficava por isso mesmo. Por quê? O Corpo de Bombeiros faz uma certa exigência que não vai de acordo com a necessidade real. E aí o hotel, ele se sente na obrigação de fazer o que o Corpo de Bombeiro exige para que ele possa dizer que ele é adaptado. Uma rampa, um corrimão, uma alça lá no caso no banheiro, né? É isso aí. Então, quando você vai brigar, eles falam o que pra você? Olha, a gente tá de acordo com a lei, porque é isso que o Corpo de Bombeiro exige e a gente tá ok. Quando você vai pelo amor, normalmente a gente faz assim, a gente chama o gerente e fala assim, cara, vem aqui no quarto, né? Senta nessa cadeira e tenta sair daqui sem usar os teus pés, porque ele não vai usar o dele. Então tenta sair daqui sem usar os teus pés e chegar lá no banheiro. E aí assim, o cara fica constrangido, porque aí ele vive na pele a nossa dificuldade. Então, por isso que eu falo, eu sei que muita gente acha que tem que protestar, que tem que ir pra rua, que tem que brigar e tal. Mas o que você consegue é dar voz ao movimento, mas transformar pensamento ninguém transforma com briga, gente, não tem jeito, não tem jeito. A gente vive isso na pele, eu não tô falando isso porque a gente viu em algum lugar ou porque é bonitinho, porque a gente vive isso na pele. Então, toda vez que a gente sente essa dificuldade, a gente tenta mostrar pro hotel com carinho, sabe? Porque a gente entende que a pessoa deveria saber, ela deveria, mas a gente sabe que não é assim que funciona. O mundo, ele não é correto como ele deveria ser. E a gente precisa tentar mudar o que está próximo da gente, que a gente pode mudar. Então, a gente tenta orientar, porque a gente entende que na maioria das vezes é por falta de informação. Ah, mas a pessoa é obrigada, eu não sou obrigada a ficar informando. Então, entra naquele lance de eu prefiro ter paz do que ter razão. Então, eu prefiro, se ele não sabe como funciona, eu prefiro mostrar para ele qual seria a maneira adequada do que ficar brigando e perder minha paz, sabe? Se eu informo com educação e aquele hotel, ele se enquadra nas normas, né? Ele acaba se adequando, mesmo que nós não vamos mais nesse hotel, outras pessoas na nossa condição não vão precisar passar pelo que nós passamos. É assim que a gente enxerga tudo isso. E em alguns casos teve uma repercussão muito legal, né? Aqui em Cuiabá foi o primeiro hotel que se adequou no nosso casamento. A gente começou a procurar hotéis pra gente poder passar o dia, né, se preparando para o casamento.
E aquele dia foi muito revoltante pra mim. Eu gravei vários vídeos, chorei muito, porque ali eu tive a real percepção e visão de como é diferente um quarto adaptado para um quarto para um quarto comum. Então, para mim era um quarto comum e para ele eu tinha que pegar um quarto adaptado. O meu era sim alto luxo. No mesmo hotel, quando eu olhava o quarto adaptado, parecia assim de um hotel de beira de estrada, sabe? E aquilo foi me revoltando muito. Eu falei, meu Deus, ele vai pagar o mesmo valor a diária, por que que é tão diferente o padrão? E aí, assim, dos hotéis que a gente procurou, né? Nós não procuramos em todos os hotéis em Cuiabá, mas eu achei um que era o Delmond, e eu sempre falo porque eu acho que eles merecem ser divulgados eternamente. Isso não é público, porque eu não ganhei um centavo de desconto, tá? Na hospedagem. Mas o hotel era exatamente o mesmo padrão. Ele só tinha... era sem box, né? De vidro. Não tinha armário embaixo da pia, que são coisas que a gente precisa, então... E tinha aquela cadeira de banho, que é essa com 4 rodinhas embaixo. Cadeira higiênica, né? Mas pra gente já tava ótimo, porque pelo menos era o mesmo padrão, e é o que eu acho que seria justo pro Hugo. É o mesmo padrão, quando a Cintia fala assim, é o mesmo tipo de papel de parede, um quadro bonito no quarto, Qualidade a da cama é igual, cama. né, com a cabeceira, Porque normalmente, gente, É que não tem... Eu vou tentar achar algumas imagens depois pra postar nos stories. A gente não gosta de ficar postando essas coisas, porque em momento nenhum a gente quer que as pessoas olhem pra nossa situação com pena, porque nós não somos dignos de pena, nossa vida é maravilhosa, mas que é revoltante né? Nós já passamos por algumas situações muito complicadas, muito. E aí nós nos hospedamos, foi maravilhoso. No dia seguinte, um amigo meu tinha o telefone do dono do hotel, Bruno o nome do dono. Ele me passou e eu mandei uma mensagem agradecendo. Eu falei, olha, muito obrigada, porque de todos os hotéis que nós procuramos em Cuiabá, o de vocês foi o único que tinha o mesmo padrão estético e funcional, né, dos quartos comuns. O seu hotel é quase 100% adaptado. Aí ele mandou uma mensagem, muito obrigada, por que quase 100%? E aí eu falei, porque a cadeira de banho que vocês têm, ela não é a adequada. Aí ele, sério, por quê? Aí eu mandei a foto da adequada, que é uma cadeira que é igualzinha a cadeira de roda, só que tem um assento sanitário, que isso dá liberdade, dá independência pro cadeirante, sabe? E aí eu mandei a foto pra ele. Uma semana depois eu recebi uma mensagem dele com a foto da cadeira. Ele falou, Cintia, agora o nosso hotel é 100% acessível. Ninguém mais vai precisar passar pelo que vocês passaram. Então assim, cara, isso é tão gratificante. Dificilmente eu e o Hugo a gente vai se hospedar nesse hotel novamente, porque é na nossa cidade. Mas saber que outras pessoas que vão se hospedar ali não vão passar pelo que nós passamos, já valeu a pena. E a sensação de que quando uma pessoa entra lá no direct e pergunta pra gente onde que Cuiabá tem um hotel que é acessível, se tem algum para indicar, e a gente tem como indicar, né, traz uma satisfação pra gente. De todas as maiores dificuldades que nós encontramos nas viagens, o banheiro é com certeza a maior delas. Porque todo o resto a gente consegue se adequar, o banheiro não tem como. Eu sempre falo assim, né, amor? Eu consigo sair de casa de madrugada, quando o voo é madrugada, consigo pegar um avião e deslocar para outro país, como aconteceu ano passado, né? E tudo sozinho, eu consigo fazer sozinho. Se a Cintia não estiver comigo, eu vou sozinho. Agora, eu não consigo me hospedar num hotel sozinho, porque eu não consigo tomar banho sozinho. E não é porque eu não consigo me lavar, é porque eu não consigo me deslocar ali da cama, né, pro banheiro, do banheiro para a cama, ou então às vezes nem do vaso sanitário para o chuveiro, do chuveiro para o sanitário. Para quem tá assistindo, eu vou pedir para vocês irem lá no hotel no Instagram do Hotel Delmond,
vocês deixarem lá uma mensagem positiva para eles, porque empresários assim merecem ser reconhecidos. E aí eu sei que muita gente vai falar, mas eles não fizeram mais do que obrigação. Mas a gente sabe que mais de 95% da humanidade não faz mais do que obrigação, não faz nem a obrigação. Então merecem sim reconhecimento, sabe? E aí depois, só pra gente poder finalizar o assunto do hotel, né, que a gente não pode deixar de lembrar, lá em Campina Grande tem o hotel lá que é o da Rei dos Lavieiro, e nós estivemos lá e também foi assim, nós ficamos hospedados, um hotel novo, lindo, tinha lá a cadeira de banho, né, aquela cadeira higiênica, a cama era da altura de uma mesa, bem alta. Não tinha como pular na cama. Eu olhei assim e falei assim, cara, nessa eu não vou conseguir, olha que eu consigo transferir para lugar alto, nessa eu não vou conseguir. Aí eu falei, cara, vamos ficar aqui, né? Aí a Cíntia já teve uma ideia, chamou a camareira, já arrancou os pés. Arranquei todos os pés da cama. Porque aí você baixa ali 10, 15 centímetros, já atendeu, né? E aí, no dia que nós saímos lá, eu falei pro cara, falei, olha, eu preciso deixar para vocês aqui uma mensagem para que vocês possam, de alguma forma, se adequar, né? E coloquei o que tinha que ser feito. Mas... na verdade, o cara perguntou, como que foi a estadia de vocês e tal? O Hugo falou, foi ótima, mas infelizmente... o quarto não é adaptado, eu vou te explicar o porquê, porque talvez vocês possam se adequar. E aí o Hugo, com essa educação maravilhosa dele. E aí a gente ia embora. Aí passou ali uns 4, 5 dias, uma semana, o cara me ligou e falou assim, olha, eu queria... primeiro ele mandou um e-mail perguntando para mim qual seria a adequação, eu respondi, expliquei, coloquei até o trecho da lei, se eu não me engano, lá que fala sobre isso. E aí passou mais alguns dias, ele me ligou, ele falou assim, eu gostaria de fazer uma chamada de vídeo com vocês. Não, ele insistiu várias vezes, e a gente muito corrido, eu falei, gente, que esse cara quer uma chamada de vídeo agora, a gente nessa correria. Mas ele era tão educado que o Hugo falou, vamos fazer uma chamada de vídeo com ele, vamos ver o que é. Aí paramos tudo que a gente estava fazendo. Que é o Aníbal, né, ele é gerente de implantação da Rede Slaviero. Então, abriu um hotel lá no Amazonas, ele vai para lá para fazer implantação, abriu lá no Rio, ele vai para o Rio. E foi muito legal, porque daí eles fizeram a chamada de vídeo pra gente, e ele tá até postado, depois vocês quiserem dar uma olhada no Instagram tá nosso seu, lá. Né? Tá. Ele fala bem assim, falou, olha, de acordo com tudo que você passou, da forma como você passou, né, explicando pra gente. Da forma carinhosa, educativa, amigável. Mostrando como era, né, eu tenho o prazer de dizer que a unidade 902, se não me engano. Acho que é. 902, o apartamento, né? O apartamento 902, a partir de hoje, não é mais 902. Vai ser chamada Apartamento Hugo Rolling. E colocaram uma plaquinha na porta desse quarto com o meu nome. E fizeram todas as adaptações que a gente falou que era necessário, foi incrível. Depois nós nos hospedamos lá novamente e foi muito bacana, assim. Então, essa é a prova viva de que a melhor maneira para você transformar dentro é realmente com amor. Você pode ganhar voz com a gritaria, com o barulho, né, com manifestações mais agressivas, mas você não consegue mudar dentro das pessoas com esse tipo de manifestação. Sei que algumas pessoas falam, eu nunca vi nenhuma causa ser ganha tomando chá. Nós vemos. Nós vemos isso, né? Então, toda vez que você precisar brigar, não vou dizer para vocês que não existiram momentos que nós não precisamos ser mais incisivos, né? Nós tivemos um caso onde um taxista, um motorista de táxi, falou que todos os cadeirantes eram porcos perturbados. Aquele dia, eu rodei a baiana. A chapa ferveu. Aquele dia foi... Porque aí foi uma falta de respeito muito grande, né? Foi uma agressão direta. E para vocês terem ideia, a gente tem dificuldade com Uber e táxi. Não é todo Uber e táxi que pega a gente. Quando eles veem que é um cadeirante, eles cancelam a corrida e vão embora. Então, são muitas dificuldades que talvez as pessoas nem lembram, nem imaginam que isso acontece. Então, Cíntia, é só flores, trabalhar junto e encarar o mundo com essa peculiaridade do Hugo? Claro que não é, né? A gente passa por muito perrengue.
A gente se chateia, é difícil até almoçar em restaurante porque o Hugo não consegue encaixar a cadeira dele embaixo da mesa, pra vocês terem ideia. Ele tem que comer o jantar inteiro sentado de lado na maioria dos restaurantes. Só que a gente tinha duas opções. Ou a gente se trancava dentro de casa e ficava gritando, militando, brigando, discutindo com todo mundo, ou a gente podia resolver e viver, né? E encontrar o nosso jeito para viver tudo o que a gente quisesse. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Hugo, eu falei pra ele, olha, eu não vou deixar de fazer nada do que eu faço por causa da sua condição. Mas também eu nunca vou deixar de levar você para todos os lugares que eu for. Então, a gente faz trilha, a gente faz mergulho, a gente vai para cachoeira, a gente encontra o nosso jeito de fazer o que as pessoas fazem. É de um jeito diferente, mas a gente encontra maneiras. Existem coisas que realmente não dá? Existe. O vídeo do pneu. A gente tava indo pro Paraguai e de repente o pneu estourou no meio do caminho e eu falei, cara, e agora? A gente tava indo para um passeio, então ou a gente deixava aquela situação destruir nosso dia, ou a gente encarava aquela situação com bom humor e tentava resolver o nosso problema. Então, Hugo não deixa de ser homem, ele continua ali na posição dele de homem, me ajudando a resolver as coisas, mas existem coisas que só eu preciso fazer, então eu carrego mala, então assim, eu acabo fazendo o braçal do negócio. Mas a parte muito legal é que nós somos 100% parceiros, né? Ontem eu até comentei, a gente chega de viagem, eu corro fazer almoço, quando eu escuto, o Hugo já colocou minha roupa toda para lavar e já tá organizando as coisas da mala, então... Eu penso assim, ó, eu sei que tem coisas que eu não vou conseguir fazer, né? E mesmo que eu quisesse muito, às vezes eu tento e não vai, não tem equilíbrio, não tem alcance, né? Mas o que está ao meu alcance? Poxa, se a Cíntia vai lá fazer o almoço, né? Porque eu não faço, não sei, né? O primeiro fato é que eu não sei fazer, e o segundo, assim, é que eu não consigo chegar perto do fogão, não consigo pegar as coisas e mexer uma panela. E existe um risco, porque eu não tenho sensibilidade. Né? Deus o livre, lá acontece de cair uma coisa, criar uma lesão no corpo de forma desnecessária, né? Então, se eu posso evitar, se eu posso ter mais cuidado, eu tomo. Mas lavar uma louça é algo que eu consigo, porque a gente deixou a casa preparada para que eu pudesse encaixar direitinho, né? Tirar um lixo, coisas assim... Eu nunca tirei o lixo da minha casa, gente. Eu não sei nem como é tirar lixo da minha casa. Que são coisas que é possível de fazer, então eu pego e faço com má vontade. Eu queria fazer outras coisas, mas é claro, né? Mas se eu não posso por enquanto, né? A gente entendeu bem que existem coisas que não dão pra fazer e não adianta a gente ficar lutando com isso, e ficar reclamando e ficar sofrendo. Não dá. É você se adaptar àquela situação. O vídeo que eu postei ontem foi justamente isso. A gente olhou, a Cachoeira Véu da Noiva era lá embaixo, uma ladeira super íngreme, não era Raquel, não era adaptado, e eu ia deixar meu marido lá em cima enquanto todo mundo tava na cachoeira. Eu falei, não, se o mundo não é acessível, a gente vai tornar o nosso mundo acessível do nosso jeito. Então, a gente vai encontrando situações e, cara, as pessoas são muito generosas na vida. Sim. As pessoas são incríveis. Eu nunca pedi ajuda pra uma pessoa que tenha negado. Ou que fizesse de má vontade, né? Eu lembro de uma vez que eu pedi ajuda para um rapaz e ele falou assim, cara, eu não posso te ajudar, você me desculpa. Aí eu fiquei assim, falei, caraca, ele falou assim, eu fiz uma cirurgia aqui na coluna, não posso, tô com medo de andar. Pô, eu passei por uma cirurgia na coluna, né? Então, nessa hora, você, claro, vai entender. Mas eu nunca tive, assim, a necessidade de pedir uma ajuda e ser negado. Eu já falei pra Cíntia, uma vez eu fui no médico e parei na rua onde é o consultório lá e não tinha movimento algum. Não via ninguém passando, e a cadeira no banco de trás. E aí eu fiquei, cara, na hora que passar alguém aqui eu vou ter que pedir para parar. E passou um boy, um motoboy,
ou um cara que estava entregando lanche, alguma coisa assim, sei lá. E eu falei, mano, o cara parou. Eu falei, cara, você me ajuda aqui que eu preciso tirar a cadeira de roda do carro. O cara parou. Aí ele foi montar a cadeira, tava vindo um carro, aí o cara já parou também, já desceu para ajudar. Então, não passo apuro, nesse sentido, não passo. O Hugo é cadeirante, vai fazer 6 anos na vida. É, agora, hein? Vai fazer 6 anos. Mês que vem. E assim, eu sei que tem muita mulher que eu recebo muita, mas vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebo de mulheres que conheceram um cadeirante ou portador de necessidade especial. E muitas se sentem mal porque quando entram no lugar são olhadas, né? E a gente não é diferente. Quando a gente entra no shopping, todo mundo que passa pela gente vira a cabeça e olha. Eu acho isso o máximo. Por quê? Como eu não consigo ver o lado ruim de estar casada com um cadeirante, eu nunca acho que a pessoa tá olhando achando aquilo feio ou achando aquilo absurdo. Eu sempre acho que a pessoa tá olhando aquilo e achando aquilo o máximo. Então, a maneira como você vai encarar que os outros estão te olhando tem a ver com a maneira que você encara a situação que você tá vivendo. Então, pra gente é muito tranquilo em relação a isso. Acho que somos um casal de sucesso, não profissional, mas na vida. É muito legal quando às vezes a gente tá deitado na cama, assim, conversando, eu falo, cara, as pessoas sabem que a gente se dá bem, mas eu acho que as pessoas não têm ideia do quanto a gente se dá bem, do quanto a gente tá junto o tempo inteiro, né? Sempre ando de carona, gente, eu levo minha cadeira já de casa. A gente sente falta de estar perto um do outro e às vezes ele sai pra resolver alguma coisa, é esquisito porque ele não consegue fazer e eu fico perdida em casa, porque a gente tá tão acostumado a fazer tudo junto que parece que tá faltando um pedaço, que a gente fica meio troncha, assim. Então, eu acho que trabalhar juntos foi a melhor decisão que a gente tomou na vida. Pode ser que um dia a gente deixe de trabalhar juntos? Pode, mas para esse momento foi de extrema importância para o nosso relacionamento. Não me vejo trabalhando longe do Hugo, fazendo outra coisa. Quando vejo vocês, acho lindo. Vi vocês ontem. Alguém do condomínio. Que legal. Então, quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Eu acho que foi a melhor decisão que nós tomamos. Se você tem medo de trabalhar com o seu cônjuge, seja sua esposa ou seu marido, não tenha esse medo, sabe? Eu acho que o trabalhar junto aproxima. É claro que aí entra a maturidade, tanto sua como do seu cônjuge, de entender que tem dias que vai dar faísca mesmo, vai soltar faísca e tá tudo bem. A gente vai pensar diferente e o negócio ele dá certo justamente por isso, porque a gente pensa diferente em algumas coisas, então um completa o outro, sabe? É uma coisa, acho que a gente aprendeu, né? A Cintia, ela é mais acelerada, mais rápida, ela consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, consegue, ao mesmo tempo que vai fazendo um determinado, tá ali maquiando, por exemplo, mas está pensando num outro projeto. E tudo dela é muito rápido, assim, sabe? Vamos sair para trocar de roupa, para tomar um banho, para tudo, é tudo muito puff, não tem enrolação, né? E só que comigo é diferente, né? A minha personalidade já é mais tranquilo, né? Já é menos acelerado e a condição limita um pouco mais. Então a gente vai aprendendo. E uma coisa que eu acho que tanto ela quanto eu, nós aprendemos desde o comecinho, é que a gente precisa muito respeitar o tempo do outro, né? Para que isso dê certo. Porque se cada vez que eu for tomar um banho, ela ficar irritada porque eu demoro um pouco mais, se toda vez que a gente for sair, eu deixar para fazer tudo na última hora, para daí atrasar... Sabendo que o meu tempo é mais rápido, e né? sabendo que eu preciso de um tempo maior, isso vai gerando desgaste, né? E chega uma hora que, sei lá, estoura, né? E eu acho que é isso que acontece em muitas situações. Então,
Eu tento evitar ao máximo isso, tentando me adiantar naquilo que é possível. E amor, de verdade, a gente não chega atrasado em nenhum Nunca. compromisso. A gente é muito pontual, muito, muito, Às muito. vezes, tenho, sei lá, vamos colocar assim, preciso estar lá no consultório, uma consulta marcada às 9. Parece que está faltando assim 20 minutos e eu falo, cara, não vai dar tempo de chegar lá. E aí a gente sai ali, eu já vou no trânsito, vou pensando na melhor alternativa. Quando é 2 para as 9, a gente está na porta do consultório. Os compromissos que nós tivemos no casamento, todos, né, vida? Nós chegamos no horário certinho. Então, essa é uma preocupação e é algo que quando você compreende o tempo do outro, fica fácil de você Quando levar. você compreende o tempo do outro, você tenta se adequar ao que é confortável para o outro. E é isso que acontece com a gente. Por exemplo, eu sei que eu sou mais rápida, então normalmente eu deixo ele se arrumar primeiro, ele tomar banho primeiro, para que eu não fique muito tempo esperando, para que eu não fique desconfortável na espera e que também ele não fique tão acelerado, desesperado para ter que sair. Então, eu acho que o segredo tá em realmente você se preocupar com o outro. Quando você faz pelo outro, o outro também faz por você. Então, é assim que a gente tem vivido e que tem dado muito certo, sabe? Como que foi essa situação aí da quarentena? Tanto eu como o Hugo fazemos parte do grupo de risco. Eu sou asmática e o Hugo é cadeirante, ele não tem o controle igual da respiração, então ele não pode ter nenhum problema respiratório. Pra você ter ideia, eu não consigo espirrar. O Hugo não espirra, ele não tosse. Porque o Então, diafragma, ele não tem o abdômen, né? Essa parte a abdominal. lesão do Hugo é do bico do peito para baixo. Então, a lesão dele é muito alta. Então, ele não tem controle de tronco, contração muscular no abdômen. E quanto mais alta é a lesão, Mais difícil a respiração, menor é controle. o controle que você tem. Tanto que quando a pessoa é considerada tetraplégica, né? Porque ela teve uma lesão na cervical e aí daqui para baixo ela não teve movimento. Então, ela movimenta os braços, não tem nenhum tipo de controle, né? No meu caso, a lesão é na altura da linha do peito, para baixo eu não tenho esse controle. Então, a gente entra no grupo de risco por essa situação. Então, a gente resolveu cumprir com a quarentena bem certinho, né? E pra gente o difícil não foi o estar juntos o tempo inteiro. O nosso problema foi o desacelerar, né? Entender que a gente precisa viver na dependência de Deus mesmo, né? Como que pode eu trabalhar 1% do que eu trabalhava antes, 5% e conseguir sobreviver? É muito difícil isso. Só que na palavra fala que Deus dá àqueles que Ele ama enquanto dormem, que a gente precisa aprender realmente a descansar nele. Então, pra gente tem sido assim um aprendizado em relação a aprender a descansar no Senhor. Então, acho que foi a parte mais difícil dessa quarentena, assim, a gente se sentir inútil, né? Porque quando você não tá trabalhando, é essa sensação que a gente tem de inutilidade. Então, essa parte foi muito difícil, mas o estar juntos foi muito mais gostoso, porque quem foi? Foi a Alice que falou isso ontem, né? A Alice Salazar falou ontem na live com a gente. Se você não assistiu, vai lá, tá salvo no IGTV, a live com a Alice Salazar e o marido. A gente não tem fatores externos que nos estressam mais, é muito real isso. Então, a gente até falou, nossa, faz tanto tempo que a gente não tem nenhuma briguinha, nenhuma rusguinha, né? Não vai ser hoje, né? Que hoje são namorados, tem que cuidar. Por favor, hoje não. Então, a gente começou a perceber, assim, que realmente foi, pra nós, estar em casa foi agradável em relação ao relacionamento, por isso. Não tem fatores externos estressando a gente, sabe? E agora, se quiserem fazer perguntas, porque nas outras lives a gente sempre tinha convidados, né? Então, era quase que uma entrevista. Vocês querem fazer alguma pergunta pra gente? Ele é gato, né? Miau. Miau. Ela que é gata. Ah, que calor. Pergunta, gente. Falem aí. Vai, Sol. Pergunta aí.
Hugo, o curso para marido sai quando? Vamos pensar na versão online, né? Se conheceram onde? Nós nos conhecemos na internet através de um aplicativo de casamento. De casamento não, de relacionamento. Tem o Tinder, né? Mas a gente se conheceu pelo Happn. Bateram o olho, já se amaram? Não. A Cintia, sim. Não, na internet sim. Quando a gente se viu, foi estranho o primeiro dia, porque os dois ficou assim, com vergonha, desconfortável. Mas no primeiro dia que nós saímos, eu já sabia que ia casar com ele. Eu escrevi meus votos de casamento no primeiro dia que a gente saiu. Perguntaram se a gente quer ter filho, a gente quer. A gente quer, fizemos uma tentativa de uma fertilização. Não teve um positivo, né, naquela tentativa. Quem deu a iniciativa ao namoro? O cutucão foi meu, mas a iniciativa foi dele. Vou lá fechar a porta que o vento acabou de abrir, peraí. Quando vem o baby? Quando Deus permitir. Você pensa em adotar um filho? Nós queremos ter o nosso filho do ventre, né? Mas nós temos também muita vontade de, além do filho do ventre, fazer uma adoção. Quem é mais romântico? Eu. Mentira, eu. Como foi a aceitação dele à cadeira? Como foi a sua aceitação com a cadeira? Na verdade, assim, é até difícil responder essa pergunta, sabe? Aceitação. Porque eu acho que quando eu me acidentei, eu fiquei uma semana, 10 dias no hospital, voltei para casa, meus pais não moravam comigo, mas estavam aqui de férias quando tudo aconteceu e já nem voltaram mais para a cidade deles, já passaram a morar comigo. E eu tive durante 90 dias aqui, 90 dias que eu fiquei em Cuiabá antes de ter a possibilidade de ir para Brasília, no Hospital Sara, onde eu fiz uma reabilitação, onde eu aprendi a viver melhor na cadeira. Pessoas que vinham todos os dias que eu nem conhecia. Então acho que eu fui muito abraçado, assim, sabe? Eu tive os amigos, os vizinhos, pessoas que eu nem conheço me visitando, então todo santo dia tinha alguém comigo. Então acho que eu não conseguia, assim, sei lá, me revoltar, eu acho, né? E isso daí acho que fez toda a diferença. Perguntaram quem é mais bravo. Eu sou mais brava, mas ele é mais estressado, né? Eu não sei, acho que é porque a gente não briga muito, então, mas acho que é mais assim. Os dois já tinham toda essa fé linda? Quer falar? Eu acho assim que a fé, sim, mas a prática de buscar, né? Essa fé eu acho que eu não tinha como eu tenho. O que foi mais difícil se adaptar no casamento em relação ao comportamento? Eu acho que é esse lance do estresse com algumas pequenas coisas. Porque assim, eu sou mais firme, mas eu não sou mal-humorada. Então, dificilmente eu tô mal-humorada, né, vida? As coisas acontecem, mas é muito difícil eu estar de mau humor. Eu tento brincar com a situação, E o Hugo, no começo, ele era mais mal-humorado com algumas situações. Então, quando alguma coisa não dava certo, ele se trancava, ficava de cara fechada. E isso me deixava enlouquecida, que eu falava, cara, não vai resolver a situação, por que ele fica assim? A gente vai perder o dia inteiro porque ele tá de bico, eu nem sei porque ele tá de bico, mas isso durou 30 dias só, aí a gente conversou e eu aprendi a ceder em algumas coisas e ele também mudou demais. Pelos médicos, ele tem chance de voltar a andar? Não, pela medicina hoje não existe nenhum tipo de tratamento comprovado assim que faz isso e isso resolve, porque cada lesão é o corpo humano é um segredo. Um médico até brincou um dia, foi muito legal assim, ele falou assim, olha, se Deus escondeu a chave, escondeu dentro da coluna, porque hoje se faz cirurgia do coração,
tira o coração da pessoa, coloca outro. Transplante de face, meu Deus. Né? Transplante de face, o olho, né? Tem jeito aí para tudo. Cérebro. Cirurgias no cérebro, mas cirurgias na medula espinhal. Não existe. Não tem, ainda nunca ouvi falar. Então você não teve aquele momento de pensar em desistir? Não, porque pensar em desistir é o quê? Pensar em encerrar a vida, né? Não, nunca. Nunca mesmo. Qual a maior dificuldade no dia a dia hoje? Eu acho que, pra mim, eu nem gosto de falar muito disso, mas a minha maior dificuldade hoje são as dores neuropáticas que eu tenho, que não são dores que um analgésico ou que um medicamento assim possa suprir. Aliás, nenhum dos medicamentos que eu tomo faz um efeito de zerar a dor, né? Então a dor é uma queimação, uma ardência no corpo 24 horas. Acho que isso é a parte mais difícil, que não me deixa, às vezes, conseguir me concentrar em algo e ficar ali por muito tempo, né, mano? Como foi para o Hugo o momento em te ver entrando na igreja? Ele falou, uau! Foi Uau! sobrenatural. Tudo que a gente viveu até agora, a cerimônia, pra mim, nós estávamos numa outra dimensão. Sei lá, acho que eu estava flutuando aquele dia. Ai, já subiu um monte, gente. Perdão. Estamos juntos há 3 anos. Mas fez 1 ano e em janeiro, estão 1 ano e meio de casados. Vocês foram morar juntos só depois do casamento? Só Sim. depois do casamento. E mesmo depois do casamento não tinha nem onde morar. Conta um fato de ciúme dos dois. Eu não tenho. Não tem. É muito real, assim. Eu acho que eu já tive, ele não. Ele é, meu Deus do céu, muito seguro de si demais. Não é seguro de mim. A gente nunca dá motivo, assim. Eu não fico seguro de mim. Eu lembro que eu falei bem assim, ó. Eu tô casando com uma moça, né, com uma mulher de família íntegra, que respeita, primeiro de tudo, as leis de Deus. Então eu não tenho por que duvidar, ter ciúme, criar nenhum tipo de pensamento que possa trazer para a situação. Não tem mesmo. Todos os nossos atritos, discussõezinhas não são por causa de ciúme, até porque o Hugo lida com mulher o tempo inteiro. Se eu fosse ter ciúme de todas as mulheres que ele fala, eu tava lascada. Nossa, lá no Instagram, se for olhar lá, tem só mulher. 80% do público é mulher. A dor no frio piora. Bastante. Se o Hugo chorou muito, nós dois choramos muito no casamento. Tem quanto tempo o acidente? 6 anos. Você sofre muito com espasmos? Tenho, bastante. Bastante. Mais perguntas, gente? Acidente de moto, tá, gente? Foi um passeio no final de semana com uma turma. Eu saí da estrada, sei lá, 50, 60 por hora numa rotatória, sozinho. Não tive ninguém que ocasionou o acidente, né? Eu falo, se eu tivesse saído 2 metros mais para frente, eu teria caído no plano. Se eu tivesse saído da estrada 2 metros antes, seria no plano, mas eu saí da estrada exatamente onde tinha uma vala e eu colidi lá embaixo e lá fraturou. Para você ter ideia, nem da moto eu caí, fiquei apagado lá em cima dela. Sim, ele faz físio 3 vezes na semana, ele faz fisioterapia. Inclusive hoje eu não fui porque é uma data especial. Vocês brigam? Não consigo imaginar vocês brigando. Briga sim, gente. A gente discute sim, mas assim, hoje é muito tranquilo. A gente já conseguiu. O lance do tempo ele é muito real. Hoje a gente já conseguiu entender o tempo um do outro. Então, quando a gente vê que o outro não tá muito pra conversa, a gente fica quietinho e espera a hora. Eu não sou muito de brigar, né? Eu sou mais de ficar quieta. Eu acho que isso é pior.
Quem faz o jantar hoje? Hoje quem vai fazer sou eu. Mas porque eu amo cozinhar, então... Porque eu não sei cozinhar, então... E porque ele também não sabe, aí eu acho que vai, Eu ser, já ia vai ser ligar. melhor eu cozinhar mesmo. O que vai ser o jantar, né? Vamos pedir aqui uma marmita. Quem é mais falante na relação? Eu, com certeza. Quero chegar nesse nível de vocês. Brigo muito com meu marido. Midori, então... Não sei se teu nome é Midori, mas... O segredo é você parar de brigar. Porque é muito chato brigar sozinho. A hora que você parar de brigar, ele vai parar de brigar, automático. Não, e olha, se a gente parar pra pensar assim, cara... É uma coisa tão boba você ir dormir de cara virada. Porque... Vai ter que falar depois, gente. Vai separar? Nunca mais olha na cara? Não tem vai. nenhum tipo de contato depois daquele momento? Não tem como. Então, assim, pra quê? Ó, eu vi que muita gente perguntou, então eu não vou entrar em detalhes, porque eu nunca fui te falar da minha vida íntima para ninguém. Então, perguntando se a nossa vida íntima é normal. Sim. Melhor que normal. Como foi a aceitação da família de vocês? Maravilhosa. Foi. Eu amo a família da Cíntia, todos, pai, mãe, irmã, cunhado, os tios, as tias, nunca, em momento nenhum, eu tive, porque isso partilha de mim, a percepção de que alguém estivesse me olhando com um olhar preconceituoso ou um olhar assim de quem tá com dó. Nada. Até porque se tiver dó, eu acho que o Hugo lida, né? acho que o Hugo lida tão bem com a cadeira que a gente esquece. Várias vezes eu esqueci ele nos lugares de descer a escada e largar ele lá em cima. De esquecer que ele tava na cadeira. E esquece mesmo. Lá onde eu trabalhava na concessionária, para você chegar na parte onde ficava a parte fiscal, emissão de nota e tal, é num sobrelógio. Então tinha 2 lances de escada. Muitas vezes, assim, leva isso aqui lá pro Beto. Beto é o cara do faturamento que ficava no outro andar. Eu falei, cara, não tem elevador aqui, você tá... Putz, esqueci, velho, daí o papel. É muito normal. Quando o Hugo tá com dor, ele desconta em você? Não, normalmente ele fica mais quieto, né? Porque ele sente dor todo dia, o dia inteiro. Então, se ele fosse descontar em mim, eu tava lascado, coitado. Ai, que legal. Eu amo sua esposa. Eu também. Gente, mas assim, ó, no geral, eu acho que trabalhar junto acabou sendo uma consequência, né? Partiu sim, é uma escolha, né? Mas foi uma consequência e eu tenho certeza que em muitos dos casais isso vai acontecer, né? Primeiro porque grandes corporações colocaram as pessoas para trabalhar no modo home office e isso funcionou e a gente já escuta falar que essas grandes corporações pensam em adotar isso como algo normal. Você diminui a estrutura, né? E quando você pega, por exemplo, vamos pensar numa cidade, né, de grandes negócios, tipo São Paulo. Você pega a esposa que está em casa com o marido que vai trabalhar vai ficar em home office, vai trabalhar em casa, cara, você vai estar diretamente ligado, vai estar diretamente junto e acaba trabalhando junto, mesmo que em coisas separadas, né? Uhum. Então vai ser algo natural. E aí você vai aprendendo com isso. Perguntaram se a gente tem algum vício. Não, gente. Não, a gente não bebe. A gente não bebe, não fuma. Nós até compramos uns vinhos. A gente comprou um monte de vinho aqui. Tentar aprender. Pra aprender a ser chique, mas a gente descobriu que a gente não é chique, não. Que... Quando vai tomar, toma uma tacinha e é daquele vinho mais docinho. Mais barato. E quando vocês têm ideias diferentes de um projeto, como vocês conseguem acertar? Normalmente, nossa ideia sobre um projeto é sempre diferente. Porque eu sou a pessoa que, voa. O Hugo, ele é mais assim, peraí, vamos ver e tal. Mas, no geral, ele sempre embarca nas minhas loucuras. E, assim, 99%, se não 100% das ideias vem dela. E aí eu só preciso ponderar e... aí ele vai olhando, assim, o que talvez não é tão legal, o que precisa mudar. Eu falo que eu tinha que andar com uma
cadernetinho o tempo todo comigo. Porque do nada, amor, eu tive uma Tive ideia. uma ideia. Aí se você não anotar ali, daqui a pouco essa ideia já ficou pra trás, mas ela teve naquele momento aqui um insight. É o tempo todo. Não, a gente não tem animais de estimação porque a gente viaja muito e eu amo cachorro, mas acho que viajar e largar o bichinho aqui ou com os outros não é justo. Mas eu gosto, mas não tenho. Muito bom ser diferente, também acho. É isso aí, Sol. Gente, alguma última pergunta? Que já tá dando 1h20 de live. É o Google mesmo. Aqui tudo que você perguntar vem uma resposta. E normalmente tá certo, não é fake news. A cor do cabelo do Hugo é natural. É natural. Tá ficando um branco, tem uns fios brancos já. Ele tem o cabelo claro e o olho dele também é um verde mais escuro, mas é verde. Um gato. O Hugo já te maquiou? Já. A gente fez uma live, o Hugo maquiando, ele arrasou. No início da quarentena aí, a gente fez um desafiozinho. Eu tentei, né? Não, foi muito legal. É que a modelo ajuda demais, então... Pô, Eu nem comecei nosso almoço, não sei nem o que eu vou fazer, que eu não descongelei nada. Não dá nem pra almoçar fora hoje. Pensa em ter filhos? Super. Queremos ter filhos, vários. Um beijo pra minha mãe, que tá pedindo um beijo. ô sogra, que saudade, viu? A senhora podia estar aqui com nós, né? Gente, então, vou encerrar a live. Queria falar que, assim, hoje, o nosso relacionamento, ele é reflexo de tudo que nós trouxemos de casa, sabe? Então, tudo que a minha mãe me ensinou sobre relacionamento, eu tento trazer pro meu casamento e foi de grande valia. Ela continua sendo, assim, ela e meu pai, nossos mentores. Então, toda vez que a gente precisa, a gente liga para eles, às vezes é de madrugada, e a gente liga para orar junto, para buscar junto. É muito legal. E quando nós vamos resolver alguma coisa no trabalho, é sempre a base de oração. A gente ora junto, clama junto, busca junto para saber se é a melhor decisão, se é a decisão que vai de acordo com o coração do Pai, com a vontade dele. Todas as vezes que nós não estamos bem no relacionamento, porque acontece também, gente, tem dia que a gente não tá bem, a gente resolve isso orando. Hugo, você teve que ir ao psicólogo no começo para aceitar? Não. Eu fui no psicólogo, o psicólogo falou que eu tava muito bem. Aí eu que dei uma animada nela, que ela tava meio triste. Ai, gente, então nossa história é essa. Eu espero ter ajudado alguém aí em alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. A live vai ficar salva, então se você quiser marcar as pessoas que você conhece aqui nos comentários para assistir essa live depois. Se você quiser assistir depois também fica à vontade. Tem um post nosso lá, lindo. Vai lá deixar o teu carinho pra gente. Quer falar alguma coisa? Quero. Eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, né? Talvez eu estivesse seguindo num caminho que não fosse o melhor e fui parado, né, para encontrar o caminho de volta, que é o caminho da verdade, da fé, do amor. E aí Deus vai preparando, vai te mostrando que existe sempre algo mais e melhor, né? E aí Ele me colocou na minha vida você. Eu já disse para todo mundo, eu disse isso no casamento inclusive, que eu te falava um sim diante dos seus pais, dos meus irmãos, dos seus irmãos, sua irmã, e diante de toda uma sociedade, né? E eu vou falar sempre que a minha melhor escolha é você. E que eu te amo muito, que eu não vejo a hora da gente constituir uma família, não vejo a hora da gente voltar para nossas atividades, eu não vejo a hora de poder fazer mais e melhor.
O Insta do Hugo é Hugo e Cíntia. Então é só ir lá, siga o Hugo. Oi, Ivan! E foi muito bom passar esse tempo com vocês. A semana foi muito produtiva. Se vocês quiserem, tá salvo lá no meu IGTV, lá no meu Instagram. A live com vários casais super inspiradores também. E é isso. Feliz Dia dos Namorados para vocês. Que seja um dia incrível. A gente vai passar aqui do nosso jeitinho, simples e apaixonados. Que vocês tenham um dia incrível aí. E até uma próxima live. Deixa eu deixar um recado. Semana que vem nós teremos uma semana inteira de lives no período da manhã para falar sobre colorimetria. Vai ser totalmente gratuito, então fica ligadinha aí nos meus stories, tá bom?